A comunidade de segurança mudou ao longo dos anos. E isso foi bom ou foi ruim? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e há bastante tempo atrás eu fiz um vídeo expondo a minha opinião sobre a parte da comunidade de segurança da informação no Brasil que era extremamente tóxica, arrogante e nada receptiva com os iniciantes ou até mesmo com as pessoas fora da sua bolha, né? Pessoas que não faziam parte daquele grupinho, daquela panela. E novamente aqui eu venho dar o meu ponto de vista sobre a comunidade do hacking no Brasil novamente, depois de algum tempo da publicação daquele vídeo e agora também para comparar com alguns anos atrás, né? Alguns aninhos atrás, como as coisas eram e como as coisas estão atualmente. Então nesse vídeo eu vou dar o meu ponto de vista. Se você discorda ou tem alguma coisa a acrescentar, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Pela minha ótica, eu vejo que a comunidade de segurança era muito fechada em pequenos grupos. Até meados de 2015, esses grupos eram extremamente restritos e bastante difíceis de serem encontrados também, fazendo parte ali principalmente de fóruns e tudo mais, um pouco mais underground. Contudo, com o advento das redes sociais, as coisas foram crescendo até que um tempinho depois, ali por 2016, 2017, a gente teve um boom na criação de grupos no Facebook. E esses grupos incluíam, é claro, grupos de desenvolvimento, grupos de segurança, infraestrutura e assim por diante. Sim, no Facebook, aquela saudosa e quase falecida rede social. Apesar da criação de grupos na rede social do Marquinho estarem a todo vapor, essa comunidade ainda continuava muito restritiva e principalmente tóxica. Mesmo que já existisse um compartilhamento de conteúdo, ele era meio limitado e só a nível de comparação, né, no quesito vídeos, era muito difícil encontrar um conteúdo de qualidade sobre hacking no YouTube brasileiro. O que você mais via era vídeos com música de fundo e bloco de notas, ou voz modificada parecendo um robô, que em 90% das vezes era uma criança de 12 anos gravando um programinha hacker qualquer, se pagando de racudão do rolê. Então, quanto a grupos, as coisas ainda eram muito fechadas, e quanto a vídeos, a gente tinha um conteúdo brasileiro de péssima qualidade. Estou dizendo no geral, tá? O que eu conseguia ver. Até mesmo por esse tipo de conteúdo de péssima qualidade, que o Guia Anônima foi criado em janeiro de 2018. Então a gente está um tempinho aí produzindo conteúdo sobre segurança. Bem, vamos às mudanças então. De 2018 para cá, as coisas vêm se mudando na comunidade de hacking. Na realidade, eu acho que esse fenômeno ocorreu em todas as comunidades de tecnologia. O que basicamente aconteceu é a criação de conteúdo, né, e de influenciadores de cada nicho. Ou seja, várias pessoas começaram a falar abertamente sobre um assunto e acabaram se tornando referência naquele meio. Então, quando você começa a falar sobre algo que ninguém está falando, você meio que é pioneiro, né? E aí você acaba se tornando referência nisso. Então a gente teve ali uma leva de novos criadores de conteúdo na cena brasileira, fazendo com que o estereótipo de hacker mudasse, pelo menos no meu ponto de vista. O que era visto antes como um cara que ficava trancado no quarto, com uma shell aberta, tudo escuro e uma touca na cabeça, não representa mais o termo hacker ou o estereótipo de hacker que temos hoje. Já que temos hoje várias pessoas que fogem totalmente desse estereótipo e dão a cara a tapa na internet para produzir conteúdo, seja um conteúdo pago ou um conteúdo gratuito. Por si só, a comunidade cresceu. Quanto mais gente falando sobre, mais gente se interessa no assunto. E pelo que eu tenho visto, esse fenômeno ocorreu em todas as áreas de tecnologia. E é óbvio que a causa desse crescimento não é apenas dos criadores de conteúdo, já que a tecnologia evoluiu, profissões foram criadas, vagas de trabalho na área de tecnologia estão sobrando aos montes e realmente a gente entrou numa era onde não sabemos mais viver sem tecnologia. Então esse crescimento exponencial da procura por assuntos relacionados à tecnologia não é só por conta da criação de conteúdo, mas sim sobre o cenário total. Porém, para a área de cybersecurity, os criadores de conteúdo, ao meu ver, tiveram grande influência, pois hoje eu consigo notar que as comunidades são muito mais amigáveis aos iniciantes e não são tão fechadas ou tóxicas. Apesar de ainda existirem bolhas, essas bolhas elas se comunicam e com isso a gente tem a criação de novos projetos e até mesmo de novas empresas na área.
Eu estou falando isso de uma maneira geral pelo que eu consigo observar. É óbvio que ainda existem comunidades e pessoas que são tóxicas, pessoas que são reclusas, fechadas e que se negam a compartilhar qualquer coisa ou se comunicar com pessoas de fora da sua bolha. Isso vai existir em todos os lugares. Pessoas assim existem no mundo. Contudo, isso não é mais o cenário geral. Isso não é mais o que eu vejo como uma realidade ou como uma maioria. Então, basicamente, eu vejo que isso mudou bastante. Ao meu ver, hoje existem criadores de conteúdo que, de certa forma, possuem uma comunidade. Esses criadores, eles não necessariamente são o centro dessa comunidade, eles não são o alicerce dela, mas são responsáveis por criar aquela comunidade ou fazer com que aquela comunidade seja conhecida pelo número maior de pessoas. Alguns nomes que, no meu ponto de vista, são responsáveis por essa diversificação e popularização do hacking e da criação de comunidades fortes são o Igor Rincon, Tawan Santos, Cadu da Crowsec, Rafael Souza do Hacking na Web, Bud Santos, Erika Strong Green e, é claro, nós do Guia Anônima. A gente não podia fazer essa lista e não colocar o nosso nome aqui dentro. Eu posso ter esquecido de alguém? Sim, até mesmo porque temos várias pessoas criando conteúdo na comunidade, isso é excelente, e temos várias comunidades que não são necessariamente de pessoas, mas sim de empresas, marcas de projetos e nichos mais específicos como o CTF e o Bug Bounty. Então, se eu esqueci de citar o seu nome, deixa aqui no comentário também. E o mais legal é que dessas personalidades citadas, quase todas já participaram aqui do nosso Papo de Hacker. Então você pode conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas pessoas e a sua história, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional, que está gravado disponível aqui no canal. Como já dito anteriormente, quanto mais gente falando, mais gente se interessa e, consequentemente, mais novatos entram na área, o que pode causar uma procura massiva por conteúdo, fazendo com que os novatos façam muita merda, como sair rodando ferramentas sem saber o que essas ferramentas fazem e perguntando coisas muito básicas nas comunidades. E para você, isso é ruim? Essa busca de conhecimento, essas perguntas extremamente básicas, na realidade até incomoda um pouco, porque coisas às vezes são muito simples e uma pesquisa no Google já resolve. Contudo, isso ainda continua sendo ótimo no meu ponto de vista, porque a gente precisa de profissionais para a área de tecnologia, sobretudo para a área de segurança da informação. Então quanto mais, melhor. E lembre-se, normalmente apenas os mais qualificados vão para o mercado de trabalho. Então, assim como na área de desenvolvimento, infraestrutura, ciência de dados, inteligência artificial e afins, grande parte dos estudantes ou migram de área ou morrem na praia. Essa é a minha opinião sobre a área, que eu acredito ter evoluído bastante ao longo dos anos, e eu espero que continue assim, nessa constante evolução, com pessoas que tenham boas intenções, criando conteúdo, comunidades e novos projetos. Não deturpe ou tire de contexto algo que eu disse aqui. Se você tem algo a acrescentar, pontuar, discordar, lança nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e até mais.